pastor Donato Azevedo é alguém que certamente dispensaria apresentações, né? Mas é alguém muito importante para nós. Foi membro da nossa igreja e hoje é pastor presidente da Associação Sul do Pará. Ele me corrija se eu estiver enganado, né? Se eu acertei a associação. Pastor Donato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Que Deus abençoe muito o senhor e use-o nesse momento. Muito bem, bom dia a todos. É uma alegria. Vocês estão me ouvindo aí, né? Tranquilo, né? Sim. É uma alegria muito grande poder participar desse culto de oração, de intercessão, mesmo que à distância, né? E agora se valendo dos meios virtuais, né? Dos meios tecnológicos. Você está certo, Mike. Nós estamos aqui na Associação Sul do Pará já há um bom tempo, né? Já esse é o 6º ano, na verdade, 6º para o 7º ano. E Deus tem realizado muitos milagres nesse campo aqui, que é um campo grande. Vocês têm uma ideia, são 54 mil membros, 59 distritos e subdistritos, cobrindo aí uma área de 44 municípios, com 563 congregações. Realmente é um desafio muito grande, né? Se a gente fosse tirar para visitar uma igreja por dia, nós levaríamos aí quase 2 anos, né? Na verdade, mais de 2 anos, porque a gente teria que contar aí com deslocamento das mais distantes, né? Temos igrejas aqui com mais de 600 quilômetros da sede, né? Mas é um campo que Deus tem abençoado muito, e uma das características aqui da Associação Sul do Pará é o plantio de igrejas. E eu peço que vocês orem pelo crescimento da igreja aqui, que realmente a igreja cresce aqui de uma maneira extraordinária. Você tem uma ideia, nesses 3 anos foram mais de 80 igrejas plantadas. E o ano que se mais plantou igreja foi no ano de maior crise dessa geração, que foi o ano da pandemia, né? Início da pandemia. E foi o ano que mais se plantou igreja. Os irmãos pensaram assim, já que vamos ficar mesmo sem poder sair de casa, vamos construir igreja. Aí eles se colocaram para construir igreja. Então, realmente é uma alegria. E como foi pedido para a gente desenvolver aí, quem sabe, umas 3 próximas quintas, uma série, tem um assunto que eu tenho estudado muito e eu tenho tido assim, muito apreço, é a questão do reino, né? O reino de Deus. Porque, na verdade, nós estamos aqui preparando para o reino eterno, né? Mas para podermos entrar nesse reino eterno, nós precisamos conhecê-lo e precisamos nos comportarmos, precisamos agir como cidadãos do reino. Hoje eu creio que vamos fazer uma introdução do tema e em seguida, nas próximas quinta-feiras, a gente vai se deter mais com o que eu vejo o ponto central dessa mensagem, que é a pregação do reino, a apresentação do reino e as características dos cidadãos do reino. Deixa eu ver se eu coloco aqui, eu estou mais habituado com o sistema de Zoom, né? Mas eu vou tentar colocar aqui a apresentação nesse aqui. Eu acho que é nesse botão aqui, né? Apresentar agora, né? Só um minutinho, compartilhar, não é isso? Nos evangelhos, os evangelhos, eles são bastante interessantes, né? Conhecemos ali os 4 evangelhos. Desses 3 evangelhos, nós temos os chamados evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? São evangelhos que tiveram a mesma fonte, né? Provavelmente a mesma fonte ali foi o livro de Marcos, que serviu para pesquisa e para poder também elaboração dos outros evangelhos. E cada evangelho, Jesus tem uma característica diferente. Por exemplo,
Em Mateus, Jesus é rei, e é nesse evangelho que nós vamos estudar. Né? Em São Marcos, ele é o servo sofredor, o servo de Deus. Em São Lucas, ele é o filho do homem. Nós temos ali destacado a humanidade de Jesus. Né? E em São João, ele é o filho de Deus. Então, quando a gente vai para os evangelhos, a gente percebe nitidamente que os escritores, eles enfatizaram uma face da pessoa de Jesus. E quando a gente fala sobre o reino de Deus, já que em Mateus, que ele é apresentado como rei, esse assunto é o assunto que mais aparece na Bíblia, nos evangelhos, depois dos sinóticos, ou depois da cruz. Olha que interessante. Depois da cruz, o assunto que é mais tratado nos evangelhos é sobre o tema o reino de Deus. Né? Então, aí vocês estão tendo aí uma apresentação, e aí a gente pode passar para o próximo slide. Né? Então, aí nós temos esse resumo. Né? A frase o reino de Deus aparece no livro de Mateus 32 vezes, só que lá Mateus prefere a expressão reino dos céus, em vez da expressão reino de Deus. A expressão também reino de Deus aparece também, só que ele prefere reino dos céus. Por quê? Porque você sabe que, especialmente depois do cativeiro babilônico, os judeus eles começaram a se preocupar em evitar a idolatria. E eles tinham muito receio de chamar o nome de Deus em vão. Então, em vez de falar reino de Deus, eles falavam reino dos céus, que é a mesma coisa, né? Só uma questão de evitar chamar o nome de Deus em vão. E alguns mandamentos, a gente sabe que eles foram extremos, né? Você sabe que os judeus, depois do cativeiro babilônico, além dos mandamentos, eles tinham 613 mandamentos a mais, somado aos 10 mandamentos. Então, Mateus usa a expressão reino dos céus muitas vezes e de maneiras diferentes. Por exemplo, ele usa sobre o reino de Deus a questão da proximidade do governo de Deus na pessoa e nas obras de Jesus, ou seja, que o reino de Deus havia chegado na pessoa de Jesus, né? Entre outras ocasiões, ele usa a frase em referência ao futuro reinado de Jesus na terra. Aqui nós temos o que a gente já ouviu falar várias vezes, o já e ainda não. Né? O já e o ainda não. Ou seja, resumindo, já Mateus apresentava um reino presente e um reino futuro. O que é essa expressão já e ainda não? De certa forma, nós já vivemos muitas realidades apresentadas por Deus. E uma das realidades é o seu reino. O próprio Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele falou, o meu reino já está entre vós. Né? Mas a gente sabe que o reino de Deus entre nós não é um reino físico, mas é um reino que se estabelece no coração dos homens. Jesus, antes de estabelecer o seu reino físico e eterno, ele veio estabelecer o seu reino no nosso coração. Ou seja, nós já vivemos algumas realidades do reino eterno quando Cristo se manifesta em nossa mente e o nosso coração. Isso é importante saber. E isso foi importante também quando Cristo esteve aqui na Terra. Né? Pode passar a próxima aí? Então, indo diretamente para o assunto, eu queria que vocês abrissem agora em Mateus 4, 17, que nós temos ali uma das passagens que deixa bem claro a ênfase que os evangelhos dão sobre esse tema. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando um assunto se repete muito na Bíblia, e esse é um assunto que aparece muitas vezes no evangelho, a gente tem que prestar atenção.
Porque a Bíblia é o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Mas ali na Bíblia nós temos o quê? Os principais temas da salvação. Como essa expressão, só em Mateus, ela repete 32 vezes, é porque realmente o Senhor quer nos chamar a atenção para esse assunto. E aqui, em São Mateus 4:17, diz sobre qual era uma das principais mensagens de Jesus quando esteve aqui na Terra. Olha o que diz aí, ó. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, de cara, o Senhor está dizendo que para entrar nesse reino dos céus é preciso o quê? Arrependimento, né? E que ele está próximo, né? Então, Cristo deixou claro que o reino que ele estabeleceu em seu primeiro advento não era o reino da glória, não era o reino físico, não era o reino eterno. Isso aconteceria, disse ele, quando o Filho do Homem vier em sua glória. E todos os santos anjos com ele. Mateus 25:31. Mas, não obstante, Jesus admitiu perante Pilatos que ele era realmente o rei. Né? Quando Pilatos perguntou para ele: tu és o mesmo o rei dos judeus? Ele disse: tu dizes. Na verdade, Jesus estava dizendo assim: ó, tu está confirmando com a tua própria boca. Né? E, na verdade, este era o seu propósito ao vir a este mundo: estabelecer o seu reino. E, ao mesmo tempo que ele disse que era chegado o seu reino, ele falou: o meu reino é desse mundo. Parece uma contradição. Ele diz: o reino de Deus está entre vós, mas o reino dele não é desse mundo. É o que os judeus não entenderam, que o Messias não veio estabelecer um reino político. Né? A gente está num momento aí de uma polaridade, né? uma divisão muito grande, né? no Brasil, no mundo, sobre as questões políticas, né? E a gente vê gente falando bobagem de ambos os lados, né? As paixões acirradas, os homens depositando suas esperanças e confiança em outros homens. E Jesus queria tirar isso da cabeça dos homens, que o modelo de reino dele não é um modelo de reino terrestre. Isso é uma grande mensagem para nós também. Nós não somos nem de esquerda nem de direita, nós somos do alto, nós somos do céu. O regime que Deus quer estabelecer em nossa mente, nosso coração, é a teocracia, onde o rei, o nosso governador, é o nosso Deus. E os judeus não entenderam isso, porque eles esperavam um reino terrestre, que Jesus viria, o Messias, na verdade, porque eles não aceitaram Jesus, o Messias viria e estabelecia seu reino na terra. Então, Mateus, ele escreve para os judeus, como Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gentios, e João, ele escreve para a futura igreja, né? Para a igreja em geral. E, por que porque Mateus, então, está escrevendo para os judeus? Ele quer provar para os judeus que eles não precisavam esperar outro rei, porque até hoje tem judeus esperando Jesus entrar pela porta oriental do templo, lá em Jerusalém. Vocês conhecem a profecia, né? Que o Messias iria entrar pela porta oriental do templo, lá em Jerusalém. Até hoje estão esperando chegar o Messias. Em Mateus, ele escreve especialmente o seu livro para provar de que o Messias já veio. E essa não é uma verdade só para a época de Mateus. Essa é uma verdade para os nossos dias. O Messias já veio. E como ele veio a primeira vez, nós temos a certeza que ele voltará a segunda vez. Né? Não tem mais, não temos. Existem centenas de profecias que se cumprem no Messias Jesus. Centenas de profecias. Matematicamente, seria impossível Jesus não ser o Messias. Né? Ele cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. Esse é outro estudo muito interessante. Então, a gente começa, então, a ver que o livro de Mateus é estruturado
todo sobre o reino dos céus. E nós vamos agora ver rapidinho aí, pelo menos duas características desse livro que apontam para essa realidade, né? Uma das primeiras características, pode passar, muito bem, pode passar. Uma das primeiras características é essa aqui, ó, a universalidade do reino. É muito interessante essa característica aqui, né? Porque os judeus, se sabe, existia uma exclusividade, acreditavam na exclusividade da salvação. E nós, adventistas, às vezes nós corremos o risco e temos, às vezes, a pretensão de achar que só os adventistas vão ser salvos, né? Como os judeus também pensavam que é só eles que iam ser salvos. E, na verdade, quando a gente vê a chegada do menino Jesus, quem menos esperavam eles era o seu próprio povo, né? E a gente vê que Mateus quer deixar bem claro que esse reino ele recebe pessoas das mais diversas tribos, línguas e nações. E não é essa que é a característica da missão adventista de Apocalipse 14, versículo 6, vocês lembram lá? Vi um anjo voando no meio do céu, com o evangelho eterno para pregar a cada tribo, língua e nações. Quem é esse anjo voando no meio do céu de Apocalipse 14, versículo 6? Quem é esse anjo? Somos nós. Sou eu, o povo adventista do sétimo dia. Então, no reino de Deus, são aceitas pessoas de todas as mais diversas raças, credos. É claro que essa aceitação inclui mudança de atitude de hábito. Mas a gente sabe que cada um vai ser salvo pela luz que recebeu. E no livro Parábola de Jesus, página 386, tem uma passagem muito interessante sobre esse tema, a universalidade do reino. O reino de Deus é universal, ou seja, o chamado é para todos e recebem todos que o aceitarem como rei. Diz assim, ó, Deus não reconhece distinção alguma de nacionalidade, etnia ou classe social. É o criador de todo ser humano. Todos são de uma família pela criação e todos são uma pela redenção. Cristo veio para demolir toda a parede de separação e abrir todos os compartimentos do tempo, a fim de que todos possam ter livre acesso a Deus. Em Cristo não há nem judeu, nem grego, servo, nem livre. Todos são aproximados por seu precioso sangue. Amém? Ou seja, o reino de Deus é o reino mais democrático. E é interessante que se você for lá para a genealogia de Jesus, logo no início de Mateus, capítulo 1, você pode abrir a Bíblia aí no capítulo 1 de Mateus. Você vai passar aí o próximo slide. E aí nós temos aí na genealogia de Jesus aparece algo interessante e diferente. Na genealogia de Jesus aparece ali 4 mulheres, né? Além de Maria, nós temos ali Raabe, que foi aquela prostituta, né? De lá em Jericó. Nós temos Ruth, moabita, que era de Moabe, ou seja, era até de uma terra inimiga do povo de Israel. E nós temos Betseba, né? Betseba, lá que casou com Davi, né? Que é aquela história toda do adultério de Davi, depois se tornou mulher de Davi. E não era muito comum, não era comum aparecer nome de mulheres nas genealogias. Aliás, se você for ler várias genealogias da Bíblia, você vai ver que quase não existe genealogia com inclusão de nomes, né? Só que essas mulheres aqui que aparecem na genealogia de Jesus,
elas todas tiveram uma vida duvidosa, né? A própria Maria foi questionada. Já pensou aparecer nos dias de hoje uma mulher dizendo que está grávida do Espírito Santo? Naquela época, isso foi motivo de chacota, foi motivo de preconceito por parte do povo, né? O próprio José, se um anjo não aparece para ele dizendo que o que estava no ventre de Maria é fruto do Espírito Santo, ele não tinha admitido Maria, sua esposa, né? Então, o próprio José, que era um homem fiel a Deus, né, que era um homem dedicado ao Senhor, duvidou da esposa. Isso aí é totalmente compreensível. Então, todas essas mulheres tiveram vidas questionadas, né? Maria é uma pessoa muito simples, é uma das mais simples, da casa mais simples ali de Belém. E nós temos ali de Nazaré, melhor dizendo. Então, na genealogia de Mateus, Mateus já deixa bem claro que Deus não faz acepção de pessoas. O tema da universalidade do reino já vai se afirmando na própria genealogia de Jesus. Por exemplo, quando inclui lá Ruth, Ruth era uma moabita, uma gentílica de outra nação. Em Jesus, como a gente acabou de ler no livro Parábola de Jesus, não há preconceito de etnia, raça, né? Todos são chamados a participar do seu reino. Quando a gente vai para a história de Raabe, que aparece na genealogia de Jesus, ela é considerada uma imunda. Em Jesus não há preconceito sobre sua situação social. Jesus aceita todos. Eu costumo dizer que a igreja é o melhor lugar para prostituta, ladrão, bandido. E aí você se assustou agora, né? Mas por que a igreja é o melhor lugar para eles? Para que eles sejam transformados, né? Sejam acolhidos, sejam mudados pela pregação do evangelho. Eu sei que se chegar na igreja aí uma mulher mal vestida, ou que todo mundo sabe que ela é uma mulher da vida, todos vão olhar para ela com um olhar de preconceito. Mas uma prostituta aparece na genealogia de Jesus. Olha só, quantos não entraram na genealogia de Jesus? Mas entrou ali, né? E a gente sabe que isso é uma mensagem que Mateus está dizendo para nós. No reino de Deus não há separação entre imundos e limpos, né? Porque os imundos são transformados à imagem e à semelhança de Deus. Há lugar para todos. O Senhor, às vezes a gente olha para um filho que está lá nas drogas, um filho que está na prostituição, um filho que está afastado da igreja, e aí próprios membros às vezes criticam esses filhos dos nossos amigos, nossos irmãos. Agora, às vezes, pessoas olham com olhar condenatório, às vezes a gente pensa que não tem solução, que está tudo perdido. Não. O reino de Deus é um reino poderoso. O chamado de Deus é transformador. Quando a gente menos espera, um milagre acontece na vida das pessoas, né? E essa é a mensagem, uma das lindas mensagens do reino de Deus, né? Em Testemunho para a Igreja, volume 7, página 225, a gente lê o seguinte: Cristo vê a terra como uma mensagem de misericórdia e perdão. Sabe que, às vezes, quando eu leio esse assunto, eu percebo como é que está longe, né, do reino de Deus, nesse aspecto de olhar para as pessoas sem discriminá-las, olhar com olhar de misericórdia. Aqui, ó, Cristo vê a terra com uma mensagem de misericórdia e perdão. Ele lançou o fundamento de uma religião pela qual judeus, gentios, olha só, judeus, gentios, negros e brancos, livres e escravos, são ligados em uma irmandade comum, reconhecidos como iguais à vista de Deus. O Salvador tem ilimitado amor por cada ser humano. Olha que fantástico, né? E a Tamar, que aparece aqui no livro na genealogia de Jesus, você sabe, Tamar foi aquela que enganou o sogro, se passou por prostituta, né, para dar continuidade à descendência da sua família. Seja uma trambiqueira, né, uma
e ela se passou com uma prostituta e dormiu com o próprio sogro, né? Uma mulher de cavilações. Então, as pessoas que aparecem na genealogia de Jesus não são santos sem nenhum pecado, né? As pessoas que aparecem na genealogia de Jesus, eles são pessoas que vêm das mais diversas raças, credos, mas que foram aceitos na comunidade do reino. E essa é a pregação. E aí, no capítulo 2, quem vem adorar Jesus? De Mateus, né? Então, essa é uma das principais mensagens do capítulo 1 e 2, a universalidade do reino. Quem vem adorar Jesus no capítulo 2? Os magos. Né? Só que magos aqui não tem a mesma conotação de hoje, né? Você pode passar o próximo slide aí? Magos, olha só. A palavra magos vem do grego magoi. Quem eram esses magos? É bom a gente entender um pouco melhor, né? Os magos eram homens de diferentes classes cultas, eram sábios, na verdade. A palavra magos vem dessa raiz, né? Homens de classes cultas. Entretanto, esses magos não eram magos no sentido como hoje se estende essa palavra. Eles eram nobres de nascimento, educados, ricos e influentes. Mas eram gentios. Eram os filósofos, os conselheiros do reino, lá nos seus países, instruídos em toda a sabedoria do Antigo Oriente. Os sábios que foram em busca do Cristo recém-nascido não eram idólatras. Eram homens o quê? Íntegros e retos. Só que não era da comunidade judaica. Eles não eram judeus, eram estrangeiros. E lá em São João 1:11, se eu não me engano, tem uma passagem que a mim toca muito, né? Que Jesus veio para quem eram seus e os seus não receberam. Quem que recebe Jesus? Estranhos, estrangeiros, pessoas de outros lugares, que viajaram milhares de quilômetros, estudantes das profecias de Isaías, estudantes das profecias, né, do Antigo Testamento, sobre aonde Jesus apareceria e onde ele se manifestaria, onde o rei nasceria, cidade, lugar. E a gente conhece bem a história que eles são ligados, né, pela estrela até Belém, Judá. Sabe que não era estrela, né? Se uma estrela se movimentasse no espaço, ia causar muita tragédia no espaço cósmico. As estrelas são gigantes, especialmente aquelas estrelas que olhamos da Terra. O brilho delas, quanto maior são maiores, e as estrelas não podem se deslocar, porque elas arrastariam planetas, né? Se o Sol se locomovesse, ele arrastaria planetas com ele, né? A gente sabe que essa estrela de Belém era um cortejo de anjos, né? Juntos, de longe, parecia que era uma estrela. E esse cortejo de anjos é que conduziu. Então, aqui mais na visita dos magos, mais uma vez, a gente vê a universalidade do reino. Então, concluindo essa primeira lição da mensagem do reino, a gente percebe nitidamente a insistência de Mateus de dizer para nós e para o seu povo que no reino de Deus as pessoas não sofrem nenhum tipo de preconceito. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor, ele não leva em consideração cor, raça, origem. Aliás, na verdade, sempre, a cada vez fica mais claro que quanto mais simples a pessoa é, mais parece que ela tem necessidade de Deus, né? E Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele nos lembrou dessa mensagem, né? Que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? O reino de Deus é isso mesmo, é formado por pessoas simples como eu e você, pessoas que não nasceram no berço de ouro, pessoas que enfrentam dificuldades a cada dia. E a gente, às vezes, a gente quer orar, né, para Deus nos livrar
dificuldades. E eu não costumo orar para que Deus me livre das dificuldades, né? Eu costumo orar dizendo que Deus faça a sua vontade em mim. Se essa vontade inclui sofrimento, provação, para minha salvação, que Ele permita, mas que Ele me dê força para suportá-lo, né? Ele me dê força para que eu continue, para que me dê força para que eu sobreviva em frente às provações, sem blasfemar, sem duvidar, sem questionar, né? Porque mais importante do que saber o porquê do sofrimento é a gente entender para quê. E a Bíblia é muito clara, né? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E o reino de Deus é de pessoas exatamente que são subservientes, que são pessoas que não duvidam da graça de Deus, são pessoas que aceitam o Senhor como eles são. Às vezes nós queremos um Cristo da maneira que nós achamos que deveria ser. Às vezes nós queremos um Cristo moldado à nossa imagem e semelhança. E tem que ser o contrário, não somos nós que devemos determinar como deve ser Cristo. Não. Cristo é que deve determinar como nós devemos ser. Então, seguir a Cristo não é só eu frequentar a igreja, abrir a Bíblia, orar para Ele, não. Ser cristão é andar nos passos de Jesus. E essa para mim, aqui no livro de Mateus, uma das primeiras grandes lições desse Cristo, né? O Senhor, Ele ama-nos do jeito que nós somos. Só que, por Ele nos amar, Ele quer nos transformar do jeito que Ele quer que nós sejamos. Nós devemos ir a Cristo como estamos. Tem uma música bonita do Inário, antigo, não sei se você se lembra, Tal Qual Estou, né? Tal qual estou, eu venho a ti. E é isso mesmo. Tal qual nós estamos, nós devemos ir a Jesus. Ele nos ama tanto que ele se recusa a nos deixar da mesma maneira. Então, o chamado é para todos, o convite é para todos. Não existem perdidos, não existe causa perdida para Jesus. E nós temos que olhar exatamente para os mais perdidos. É esses que nós devemos pregar, é esses que nós devemos levar a mensagem, porque o Senhor chama a todos sem distinção para fazer parte do seu reino. Ele nos ama na plenitude dos seus sentimentos. Eu vejo tanto pai amando o filho errado, né? Não tem pai que ama filho errado? E está errado não. E quanto mais errado, e a Bíblia diz, né? Mesmo se uma mãe viesse esquecer do seu filho, Deus não esqueceria de nós. Ou seja, se existe amor no mundo que agrega um filho rebelde, um filho versivo, um filho com péssimas características, se tem amor terreno que ainda acolhe filhos assim, imagina o Pai que está nos céus. Que a mensagem do reino possa refletir em nós essa mensagem de graça e misericórdia. O reino de Deus é um reino de graça e misericórdia. E é por isso que quando chegar no céu nós vamos ter as surpresas, né? Eu termino lembrando das 3 grandes surpresas do céu, né? Primeira grande surpresa, eu vou estar lá. Você vai dizer assim, eu estou aqui. Vai ser uma grande surpresa para você, né? A segunda surpresa é pessoas que jamais imaginaríamos que estariam lá, vão estar lá. E a terceira grande surpresa é pessoas que a gente tinha certeza que estariam lá, não vão estar lá. Por quê? Porque Deus não vê como os homens. Deus sonda o íntimo do nosso coração. Então, nessa manhã, gostaria de encerrar pedindo a você que o mais perdido da sua casa, o mais perdido da sua rua, o mais perdido da sua cidade. E saiba que ele é o objeto maior do amor de Deus. Ele é um candidato em potencial ao reino de graça e misericórdia
do nosso Pai Celestial, a fim de nos prepararmos para o reino eterno que em breve será estabelecido, quando tu voltares na nuvem dos céus para buscar os teus filhos e assim levá-los para o reino da glória. Fica com cada um de nós, perdoa nossos pecados, e nesse momento lembramos aqueles que estão afastados da tua igreja, os filhos que um dia estiveram nos bancos das igrejas, juntamente com os pais que tiveram com seus filhos no teu reino, participando do teu reino aqui na terra, participando dos cultos, participando, Senhor, das cerimônias sagradas, e assim, Senhor, que aonde quer que eles estejam nesse momento, o teu Espírito Santo possa alcançá-los. Dá-nos um dia na tua companhidade, na certeza que o nosso reino não é deste mundo, em nome de Jesus. Amém.